Filhos do Éden, livro 3, Herdeiros de Atlântida. Os Sentinelas. Sudoeste Asiático, num passado remoto. O alvorecer coloriu as montanhas. Na planície, a aldeia despertou para um novo dia, numa manhã quente e seca, desenhando miragens no horizonte deserto. Arbustos e tamareiras cercavam o aglomerado de tendas de couro, onde quase 50 famílias moravam juntas. Uma fonte de água potável fora protegida no centro da vila, para saciar camelos e mulas, provendo tudo o que a comunidade necessitava para o próprio sustento. Eram caçadores, coletores e nômades. Não conheciam a agricultura e aos poucos desenvolviam uma forma limitada de comunicação pictográfica. Trabalhavam em equipe, estocavam alimentos, costuravam roupas, pintavam suas aventuras nas paredes das cavernas, talhavam armas em pedra, osso e madeira. Um besouro zumbiu sobre as barracas quando uma nuvem vermelha recobriu o céu matinal. Ventou forte. As crianças correram. Os animais se agitaram. Um dos aldeões pôs a cabeça para fora da tenda, pedindo que os demais não se assustassem. Saiu com os pés descalços, tocando o chão arenoso. Andou sozinho por várias milhas para reverenciar a explosão. Não era moço, tampouco era velho. Ligeiramente calvo nas entradas sobre a testa, tinha um rosto maduro e barbudo, os dedos grossos e a face robusta. A única peça de roupa que vestia era uma tanga de pele de leão. Não carregava lança nem porrete. Olhou para as montanhas e viu uma figura dourada aparecer na sua frente. O frágil tecido da realidade lançou vibrações no momento em que a aura se condensou, com os contornos se tornando visíveis, para enfim se manifestarem na imagem de uma criatura quase humana. Trajava uma armadura de ouro que o cobria inteiramente. O elmo era, na verdade, um capacete finíssimo, uma touca metálica que protegia a cabeça, deixando o rosto à mostra. Os cabelos cor de mel desciam solto pelas costas, onde as duas asas de penas brancas se dobravam num vinco. A silhueta era delgada, com traços serenos. Da cintura pendia uma bainha metálica, escondendo a lâmina de inigualável flagelo de fogo. Gabriel, o mestre do fogo, saudou Aldeon ainda prostrado. Faz um longo tempo desde que estivemos juntos pela última vez. Levante-se, meu amigo, respondeu o arcanjo, com a mão direita erguida num gesto de cumprimento. Não há razão para formalidades. Sua visita nos enche de alegria. Ele falava por toda a aldeia. Contei sobre vocês aos meus filhos. Estão todos ansiosos para conhecê-los. Jovens e velhos, homens e mulheres, caçadores e artesãos. Talvez não seja a melhor hora, a expressão de Gabriel era fria. Venha em nome do arcanjo Miguel, o príncipe supremo das legiões. Temos ordens especiais para você, sentinela, que precisam ser cumpridas à risca. O aldeão sentiu um aperto no peito. Não podia ser boa coisa. Como posso ampará-lo, gigante? Sua missão nesse plano está concluída. O tom era áspero agora. Conclamamos seu regresso aos sete céus. Convoque os outros sentinelas. Só você saberia chamá-los. Todos que ainda vivem no Éden devem retornar à casa de Deus. Mas por quê? Com que finalidade? Gabriel observou o acampamento e fez uma longa pausa antes de divulgar a notícia. Os arcanjos decidiram que os mortais não são dignos de continuar existindo. Vamos exterminá-los enquanto há tempo, e para isso precisamos da sua ajuda. Necessitamos do apoio de todos. O aldeão fechou a cara e deu um passo para trás. Não acreditava no que tinha escutado. O quê? Murmurou, quando finalmente conseguiu se expressar. Quando? Como? Em breve, muito breve. Vamos esfriar o planeta, expandir as regiões polares, congelar os mares, lagos e rios. Não sobrará um só terreno para manchar a criação. Será feito, está decidido. Não, era chocante demais. Isso é heresia. Quem são vocês para interromper o curso de uma espécie inteira? Quem são os arcanjos para falar em nome de Deus? Fomos legitimamente escolhidos por Deus, relembrou com autoridade magistral. O sétimo dia não é dele, é nosso. Nosso tempo, nosso reino, nossa era. Não há coisa alguma acima de nós.
E a palavra? Esquecem-se da palavra? A palavra? Não fosse tão sério, Gabriel teria gargalhado. Deu uma olhada para si mesmo. Tudo o que fizeram desde que chegaram aqui foi corromper as ordens divinas, misturando-se aos humanos, fornicando com as fêmeas, acasalando com esses animais das cavernas. Os mortais são fracos, inúteis e de natureza malévola. São assassinos desonrados, egoístas e perversos. Não vou negar, o aldeão abaixou a cabeça. Mas nem tudo que provém da natureza humana é necessariamente cruel. São seres de espírito indomável, livres como nunca fomos e nunca seremos. Talvez, por sua capacidade de gerar vida, exercitam um tipo de amor sagrado, sublime, puramente divino. Se os conhecesse melhor, entenderia o que estou dizendo. Esse tipo de coisa jamais acontecerá. Foi direto ao ponto. O que ofereço é simples. Retorne e será consagrado. Todos que insistirem em ficar morrerão em desonra. Então morreremos. Escolhemos morrer. Temos uma missão e permaneceremos em nossa morada até o momento do despertar. Gabriel discordou com a cabeça. Tocou o punho da espada, mas não chegou a sacá-la. O príncipe sabia que seria difícil convencê-lo. Sentinela, por isso me enviou. O que você não entende é que também tenho uma missão, que vou completar. O que Rafael pensa disso? Ele se referia ao arcanjo chamado de Cura de Deus. O que ele tem a dizer sobre esse cataclismo que planejaram? Rafael não tem nenhum poder sobre nós. Ele fará o que lhe for ordenado, assim como você. Ameaçou puxar a arma. Vou dar o último aviso. Retorne comigo. É uma ordem. O aldeão enrijeceu os músculos, pronto a lutar para defender sua causa. Estava claro que não cederia tão facilmente. Das costas brotaram duas asas cor de areia. Só existe um que pode me dar ordens, e seu nome é Yahvé. O mestre do fogo relaxou a guarda. Essa é a sua resposta final? Essa é a única resposta. Espere que reconsidere, ponderou, reunindo forças para se desmaterializar. Digo mesmo, arcanjo. E à medida que Gabriel ia sumindo, ele repetiu: Digo mesmo. O gigante desapareceu na mesma nuvem que viera, e assim a tempestade se dissipou. Mas ela voltaria.